Olá, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou Ivoneide Oliveira, sou advogada. E hoje inicio uma jornada aqui no YouTube, o meu primeiro vídeo aqui com vocês, para conversar um pouquinho sobre a nossa fé e compartilhar com vocês um pouco da minha conversão. Sendo assim, eu sou de uma família católica, apostólica romana. Nasci católica, Mas para viver o catolicismo mesmo de verdade, começou a partir de meados de 2025, onde eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo que me apresentou a consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E foi um divisor de águas na minha vida. Foi, assim, o início da minha conversão de verdade, Que eu sempre me dizia católica, mas não exercia o catolicismo como deveria exercer, Sendo assim, ele me apresentou a consagração a Jesus pelas mãos de Maria e no primeiro instante eu já aceitei porque eu sempre fui apaixonada por Nossa Senhora. Tenho muitos testemunhos para contar sobre Nossa Senhora, a experiência de Nossa Senhora na minha vida. E essa consagração então foi para mim. Quando eu fiz essa consagração, eu falei, não, gente, todos nós temos que compartilhar essa consagração a todas as pessoas, porque todas as pessoas merecem se aproximar de Jesus, sem dúvida, E então, são 33 aulas, Eu já comecei a ver a diferença na minha vida a partir da primeira aula, Eu já vi a diferença na minha vida. Eu fiz pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é esse, Se vocês quiserem, depois eu posso estar deixando aqui o livrinho para vocês, a foto do livro para vocês verem. E então eu comecei a minha consagração. E desde o primeiro dia eu já comecei a ver as mudanças na minha vida, através dos exercícios de cada aula, que são 33 aulas. E quando chegou na aula 27, para mim foi a aula que mais mexeu comigo, porque é uma aula onde faz a leitura, a reflexão bíblica, o retorno do filho pródigo, E aí, passando a aula, no final de cada aula tem um exercício, que deve ser feito. E o exercício dessa aula foi que, nós que estávamos fazendo a aula da consagração, escrevêssemos 2 cartas para Jesus, para Deus. Uma, pedindo perdão a Ele, falando que a gente queria voltar para casa, que nós estávamos arrependidos de coração. E assim, na hora o Espírito Santo tomou conta, do meu coração. E escrevesse uma outra carta, como se Jesus estivesse nos perdoando, me perdoando de tudo, E me aceitando de volta. E aí, escrevi essas 2 cartas, Chorei muito, mas fui dormir. Quando foi à noite, Eu sonhei, que diz que nós estávamos, eu e minha família estávamos na casa do meu pai, na zona rural, e que aí, lá, tinha uma onça que ficava andando dentro de casa como se fosse um animal normal, como se fosse algo inofensivo. E aí eu consegui ver essa onça que andava para lá e para cá dentro de casa. E aí quando essa onça saiu de dentro de casa, eu corri, chamei meus familiares e falei, pessoal, vamos fechar as portas, porque é uma onça e vocês não estão conseguindo enxergar. Sendo assim, fechamos as portas, Beleza. Passado um certo tempo, eu e minha irmã, nesse mesmo sonho, saímos para fora. Quando nós saímos para fora, minha irmã falou bem assim comigo, Deus está muito feliz com tu, 2 vezes. E aí, ela me falou isso, quando eu olhei para o céu estava em festas, fogos coloridos, e no centro do céu, no centro desses fogos coloridos, tinha uma cruz de ouro muito linda. E aí, eu acordei. Quando eu acordei no outro dia, eu sabia que foi através daquele sonho que Jesus me acolheu de volta, me abraçou de volta. E foi a maior experiência que eu tive, Uma das maiores com Nossa Senhora. E aí, muitos irmãos, até católicos muitas vezes, que se dizem católicos, e outros protestantes, muitas vezes quando vê a gente rezando para Nossa Senhora, acha que a gente está adorando Nossa Senhora, mas não. Nossa Senhora é o caminho mais rápido que nos leva para Jesus. E através dessa experiência, a minha fé e a minha devoção em Nossa Senhora aumentou muito, muito. E todas as pessoas que eu vejo que têm a oportunidade de falar sobre Nossa Senhora, de falar que ela é o caminho mais fácil, que leva a Jesus, eu falo, porque foi através desse sonho
que eu tive a oportunidade de saber que Jesus me acolheu de volta, sabe? Foi a experiência de verdade do filho pródigo. Acordar com aquele sentimento de que Jesus me aceitou de volta, que apesar dos erros, que apesar de tudo, né? Jesus nos ama, nos perdoa e mesmo que a gente chegue todo sujo, sabe? Com os pecados, com as coisas do mundo, Jesus, ele simplesmente nos ama. E foi através da intercessão de Nossa Senhora, através da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, que eu tive essa nova oportunidade, né, de voltar para a casa do Pai como uma filha pródiga, né, que depois de muitos anos, depois de muito tempo, volta para casa, né, volta para casa arrependida e o Pai acolhe de volta. E também um detalhe muito importante foi que no primeiro dia da aula da consagração eu recebi uma flor linda na vela. Se vocês quiserem eu posso colocar a foto aqui para vocês também. Então, assim, foi uma experiência que eu tive que eu gostaria de compartilhar para o mundo inteiro, para todas as pessoas, né? E principalmente para aquelas pessoas que dizem que nós estamos adorando Nossa Senhora, não. Nossa Senhora não quer nada para si. Tudo que é dela é do filho dela. Então, como diz uma música, né? Naquele momento que eu estava fazendo a consagração, naquela aula que eu escrevi as cartas para Deus, uma pedindo perdão para Deus, querendo voltar, e a outra, né, como se ele estivesse me aceitando de volta, Nossa Senhora pegou aquelas cartas e levou para Deus, né, levou para Jesus. E foi através dali que eu tive a maior experiência de fé da minha vida. E a partir dali a minha vida mudou, né, mudei minhas vestimentas, mudei a forma de falar, comecei de fato a tentar viver o catolicismo como eu de fato deveria viver. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse testemunho e comunicar a vocês que neste canal aqui nós vamos falar sobre fé, sobre a fé católica, apostólica, romana, que apesar de advogada, eu estou aqui como uma pessoa como uma filha pródiga, né, que voltou para casa e com o coração leve gostaria de compartilhar com vocês, né, para que vocês também, aqueles que tivessem interesse, me seguissem nessa caminhada, nessa jornada de fé, para que juntos possamos alcançar o céu. Com a intercessão de Maria, com a intercessão de São José e com a intercessão de todos os anjos e santos de Deus. Então, fica aqui o meu grande abraço apertado para vocês e pedir a vocês que me sigam por aqui, né, que me acompanhem por aqui, para que nós possássemos trocar experiências de fé. E eu tenho certeza que, apesar de ser o primeiro vídeo, eu tenho certeza que com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora e São José, dará muitos frutos. Um abraço, fique com Deus e com a intercessão de Nossa Senhora e de São José. Beijo.